História do sinal. Entrevistas com surdos de referência. Introdução sobre o IND Libras. O Inventário Nacional da Diversidade Linguística, INDL, foi instituído através do Decreto número 7.387, de 9 de dezembro de 2010, o qual tem como objetivo principal a identificação, documentação, reconhecimento e valorização das línguas faladas ou sinalizadas pelos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Nesse contexto, insere-se o Inventário Nacional da Língua Brasileira de Sinais, IND Libras, um projeto que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento em Política Linguística, IPOL, e com o IFAM. Entrevistas com surdos de referência. Os surdos de referência fazem parte da comunidade surda por terem um conhecimento linguístico-cultural destacado dos demais indivíduos e por desempenharem uma função social de destaque, seja em decorrência de seu conhecimento linguístico-cultural ou em decorrência de sua atuação na valorização e promoção da língua e da cultura na comunidade. Segundo o Guia de Pesquisa e Documentação no volume 1, a entrevista caracteriza-se por ser uma técnica que propicia uma maior interação do pesquisador com o pesquisado. O roteiro elaborado para a entrevista buscou abordar questões relacionadas à aquisição da linguagem, aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua, contextos de aprendizagem, atitudes linguísticas como, por exemplo, qual a importância que a pessoa atribui a Libras, e também um espaço para falar sobre a história de vida. Entre os assuntos abordados, vão os participantes se apresentando por meio do sinal pessoal. E eles explicaram a origem desta identificação. O sinal da pessoa é um traço identitário das comunidades surdas, ou seja, o pertencimento à comunidade surda. Entrevista com a professora doutora Karen Strobel. A comunidade surda encontra-se agrupada em diversos ambientes, como associações, centros acadêmicos, entre outros. Essa comunidade é fortemente marcada por sua cultura, a cultura surda, que possui artefatos culturais derivados de aspectos visuais e a maneira como percebem o mundo, aspectos comportamentais, costumes, tradições, piadas e outras produções literárias. Outra marca cultural fundamental é o uso da língua de sinais, que é uma língua visual. Um artefato cultural que distingue a cultura dos surdos da cultura dos ouvintes é a maneira que se chama alguém. Os ouvintes utilizam um nome, uma produção sonora, enquanto os surdos utilizam um sinal visual, entregue ao indivíduo na ocasião do seu batismo. Esse sinal pode ser motivado por alguma característica física da pessoa, sua fisionomia, o formato do seu nariz, os olhos, os cabelos, ou pode ser motivado pela profissão da pessoa, ou ainda por uma letra do seu nome. Sempre que a comunidade surda recebe uma pessoa nova, os surdos a observam em busca de uma motivação para o seu sinal, mas esse batismo não ocorre imediatamente no primeiro contato. É necessário que a pessoa continue participando da comunidade surda, se aproprie da sua cultura e língua, interaja com os surdos para aí, então, receber o seu sinal identificador. Essa ocasião é o momento a ser celebrado, pois esse batismo é uma honraria que marca a história da pessoa. É como se ela recebesse a chave de cidadão honorário que permite que se abram as portas do mundo surdo ou comunidade surda,
Portanto, receber o sinal é uma honra que permite que essas portas sejam abertas. Apresentamos agora alguns trechos dos depoimentos de surdos sobre a história do seu sinal. O meu sinal é assim. Meu sinal é assim. Meu sinal é esse. Assim. Meu sinal é esse. Meu sinal é esse. Um surdo me deu. Ah, os surdos me deram. É esse porque eles me deram na escola de surdos. Eles me viram pequenininha, fofinha, com olhos chamativos e resolveram me dar este sinal. E é o mesmo até hoje. Quando eu comecei a participar da comunidade surda, eu acho que eu tinha uns 21 anos de idade, uma amiga minha me batizou com este sinal. Antes, eu tinha um cabelo comprido, escorrido e uma franjinha. Aí ela me deu este sinal por isso. Hoje, eu prendo o cabelo para trás, mas esse sinal ainda me identifica. Por quê? Porque no passado, quando eu era jovem, eu tinha uma cabeleira no estilo hippie, era enorme. Hoje eu corto curtinho no formato da cabeça, mas era assim. Talvez por causa da letra, ou não sei se tem alguma motivação. Acho que não. Porque no passado eu tinha a arcada dentária muito torta, os dentes separados. Agora eu estou usando aparelho, a arcada está se fechando, mas marcou minha história e por isso o sinal continua. O porquê desse sinal? Há muito tempo atrás, quando eu tinha 7 ou 6 anos de idade, eu não lembro, eu tinha cabelo. Agora eu tô velho, careca, mas naquela época eu tinha cabelo liso, loiro e uma franja escorrida na testa que eu cortava na altura da sobrancelha. Um amigo surdo me deu esse sinal porque eu cortava sempre na mesma altura. Eu tenho também um irmão surdo que o sinal dele é parecido, mas é no queixo, talvez porque eu era o mais velho, mais alto e ele era o mais jovem, o Rafael. Eu praticamente nasci com esse sinal. Eu resolvi investigar, perguntei para várias pessoas a origem do sinal, perguntei para minha mãe, ela também não soube me dizer. Aí eu lembrei de um professor que eu tive e perguntei para ele, foi você que me deu? Ele disse, não, foi você que se deu. Eu achei muito estranho. Custei a acreditar, mas achei legal ser o autor do próprio sinal. E é o mesmo até hoje. Considerações finais. E você? Qual o seu sinal? Por que você recebeu esse sinal?